dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para todos que estão aqui encarnados e desencarnados e os amigos que estão agora nos vendo via rede mundial através do canal YouTube. Então é com grande alegria que nós estamos aqui juntos novamente com a proposta de estudarmos, com a proposta de nos enriquecermos com o que a doutrina espírita tem a nos oferecer. Se eu disser para vocês que é de praxe pedir perdão pela minha voz, né, já é uma frase comum, mas como eu sempre trabalho dando aula, sempre quando eu venho fazer uma palestra no sábado, acaba que eu canso demais minha voz, estou um pouco gripado, a garganta também está um pouco complicada, mas vamos lá novamente realizar mais uma atividade doutrinária aqui no Centro Espírita Apolo. Nossa vida no além, palestra que inicia a partir de agora. Alguns questionamentos tão interessantes que foram nos dados, foram nos repassados através das inúmeras pessoas que muitas vezes, sem a sociedade assim saber, frequentam as instituições espíritas, em especial aqui o Centro Espírita Apolo. Muitas vezes não encontram respostas nas suas profissões de fé que abraçam, nos seus conceitos teológicos, e quando bate a dor, sempre na última instância, procuram um centro espírita, procuram Allan Kardec, procuram Chico Xavier. E daí então aqui foram alguns questionamentos que nos foram repassados por essas pessoas que são atendidas no atendimento fraterno, ou mesmo nas conversas de bastidores, antes ou pós palestras públicas. E o mais interessante, e nós sabemos que as coincidências na doutrina espírita não existem, a coincidência é unicamente obra de Deus quando Ele naquele momento não pretende assinar. Então a gente sabe que, pelas coincidências da vida, adquiri um livro intitulado Nossa Vida no Além, que é da doutora Marlene Nobre. E esse livro responde não só a estes, mas a outros questionamentos também com relação ao que nos espera na verdadeira vida, na vida primeira. Então, nós coletamos essas informações e vamos tentar aqui repassar para vocês de uma forma muito mais fidedigna e que possamos então aqui entender a proposta do assunto. Evidentemente, se eu perguntar para vocês quantos livros a autora, doutora Marlene Nobre, utilizou para produzir este, com certeza vocês irão responder. Quantos livros? 50? 60? Podem falar. Quantos livros a autora utilizou como pesquisa bibliográfica para produzir esse livro? 290 livros. Então eu acredito que a autora deve estar bem fundamentada no assunto ao pesquisar grandes nomes, não só espíritas, mas também nomes não espíritas, para fundamentar os assuntos referentes à imortalidade da alma. Então foram 290 livros e cerca de 500 mensagens que foram ditadas ao médium Francisco Cândido Xavier. Em sua maioria, mensagens de jovens que informaram sobre suas situações no plano espiritual aos seus pais, que estavam passando pela dor da aparente perda. Então foram 500 mensagens e 290 livros que foram utilizados para fundamentar essa obra. Então vamos conhecer um pouco sobre a doutora Marlene Nobre. Eu vou pedir que o meu querido amigo possa ir passando os slides, por favor. Doutora Marlene Nobre, eu tive o prazer de conhecê-la quando esteve aqui em Caruaru. Ela desencarnou no dia 5 de janeiro de 2015 e eu a conheci 2 meses antes de desencarnar, em novembro de 2014. Né? Então, nossa doutora Marlene Nobre foi uma das grandes trabalhadoras da seara espírita, principalmente no que diz respeito à questão do viés científico do espiritismo, já que nós sabemos que a doutrina tem os seus posicionamentos filosóficos, religiosos, no que diz respeito aos conceitos éticos e morais, e sobretudo também científicos. Ela se fundamentou, ela foi construída através da pesquisa, da experimentação científica de grandes pesquisadores, dentre eles o nosso codificador, o senhor Allan Kardec. Então, a nossa doutora Marlene Nobre, ela foi presidente da Associação de Associações Médico-Espíritas do Brasil e Internacional. Ela fundou essas associações. Foi médica ginecologista, fundadora do MEDINESP, o maior evento que congraça
Ciência e Espiritualidade a nível internacional. O MEDNESP acontece em vários países, o último aconteceu aqui no Brasil, e reúne em torno de 5 a 6 mil médicos, pesquisadores, cientistas, enfermeiros, outros profissionais ligados à área da saúde, mas que tentam conectar a saúde com a espiritualidade, que estudam a fé, o passe, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, nas instituições de pesquisa, como USP, Unicamp, Universidade Federal de Viçosa e outras universidades que estão despertando para essa nova realidade. Então, ela foi a fundadora desse grande evento que congrega esse pessoal para realizar palestras, debates, estudos. Além do mais, ela, por ser fundadora da AME Brasil, a Associação Médico Espírita do Brasil, ela foi a baluarte também nas outras associações, de modo que, aqui no Brasil, existem atualmente 63 associações médico-espíritas e mais umas 20 ainda em formação. Aqui em Pernambuco nós temos a Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco. E graças ao seu trabalho foram fundadas associações médico-espíritas em mais 20 países. Então temos a Associação Médico Espírita do Chile, de Cuba, do Uruguai, dos Estados Unidos, do Japão. Então, foi uma grande trabalhadora, pesquisadora, escritora e expositora espírita de âmbito internacional, tendo realizado já diversas palestras em mais de 40 países em torno do assunto da espiritualidade. E também tem o seu viés social, fundadora da creche Lar do Alvorecer, um grande trabalho social localizado na cidade de Diadema, estado de São Paulo. E o livro é esse aí, Nossa Vida no Além. É um livro riquíssimo, que aborda sobre, principalmente assim, as situações pós-morte das pessoas que viveram aqui na Terra e que vieram mostrar que de fato nunca morreram. Mortas estavam aqui, quando estavam encarnadas. Mortas de entendimento, mortas com relação ao conhecimento sobre a vida espiritual. Então, há um programa nesse processo, o da morte, e depois da morte o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influenciam na sua adaptação à vida nova? Nesse livro você encontra respostas e mais respostas referentes a esses assuntos através de espíritos que se comunicaram por Chico Xavier e dos pacientes que voltaram à vida física mediante o fenômeno das EQMs, experiências de quase morte. No decorrer da palestra vamos tocar em alguns assuntos e tocar literalmente nesse livro, abrindo algumas páginas e folheando-as. Albert Einstein, nascido a 14 de março de 1879, desencarnado em Princeton, 18 de abril de 1955. Um dos que associaram ciência e fé, ciência e espiritualidade. É dele a frase que a ciência sem a fé fica impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelo viés material. E a fé sem a ciência tornar-se-ia dogmática, fanática e cega. São as palavras do grande cientista Albert Einstein. E ele lançou uma pedra de conhecimento fundamental para a ciência. Pedra essa que Allan Kardec, 70 anos antes, em O Livro dos Espíritos, também citou. A questão da energia formadora do universo. Albert Einstein dizia que tudo que aqui nós vemos como matéria é, na verdade, energia captada através da gravitação. É energia condensada. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, para que possam entender essa questão de matéria e energia condensada. Mas, de acordo com o nosso Albert Einstein, tudo que aqui existe, visivelmente falando, é apenas uma modificação de uma energia sutil, invisível do seu princípio, mas que sofre transformações de tal maneira que forma todos os corpos que existem aqui no universo. Algo mais ou menos com o que Allan Kardec falava em 1857 sobre a existência do fluido cósmico universal, a energia primitiva que sofre transformações e que formam todas as coisas que existem aqui no universo. Através do exemplo, daqui a pouco vamos entender. E daí eu fico imaginando o seguinte: às vezes eu fico imaginando o que é que se passa na cabeça de algumas pessoas quando elas passam a questionar
as convicções espíritas. Eu fico imaginando o seguinte: talvez eu não creia ainda assim admitir que as pessoas ainda acreditem que nós espíritas temos convicções na reencarnação, na mediunidade, na vida em outros planetas e outros assuntos que a doutrina propõe, porque nós somos meros apaixonados por essas ideias. Porque a gente achou que isso aí fosse verdade, que era muito bonitinho, então a gente passou a aceitar e sair por aí divulgando. Eu custo em acreditar que tem pessoas que ainda creiam nisso. Era como se essas pessoas não entendessem ou não vissem que dentro, não só do movimento espírita, mas de qualquer movimento que estuda esses assuntos, existem pessoas sérias, existem grandes nomes da ciência, grandes cientistas, grandes pesquisadores que procuraram, através das observações, fundamentar essas crenças, essas convicções. Então esses são os vários que vamos aqui mostrar de forma muito rápida, os vários pesquisadores que procuraram demonstrar a existência da alma, a existência de alguma energia fora do corpo, a possibilidade da alma retornar a um novo plano físico. Se há tantos pesquisadores de renome internacional, encarnados e desencarnados, por que então desmerecer o trabalho deles unicamente por um fundamentalismo de que a verdade está unicamente aqui e não aceito nada daquilo além do que está escrito? E aquilo que está escrito? Está escrito por quê? De que forma? Como surgiu daquela forma? Isso não questionam. Apenas dizem: está escrito assim e assim deve ser. Essa não é a posição da ciência. Então nós temos aí, só para citar, não vou explicar cada um deles não, só vou citar. Frederick Jungson e Constantin Hall-Dive, eles foram estudiosos de um fenômeno que nós conhecemos como transcomunicação. Comunicação dos espíritos através de aparelhos eletrônicos. Então eles fundamentaram em várias pesquisas essas atividades, esses fenômenos, certo? O Jungson, ele estava lá na sua janela, lá no sítio, ele tinha o hobby de gravar sons de pássaros, e daí de repente, no seu gravadorzinho lá, bem antigo, ele grava vozes. E daí ele foi registrando essas vozes, muitas vezes vozes de parentes dele que já haviam falecido, dizendo: olha, eu estou bem aqui, certo? No dia que eu morri, aconteceu tal coisa e tal coisa, eu estava vestido com tal roupa. Enfim, isso no gravadorzinho. E daí então, o Hall-Dive conheceu também o trabalho de Jungson, também pesquisou vozes paranormais e conseguiu catalogar 72 mil vozes paranormais. Carlos Ozzens foi um psicólogo que ele procurou fazer uma série de questionários. Ele tinha conhecido o fenômeno das experiências de quase morte. As pessoas que diziam que durante o momento da cirurgia elas se viam quase mortas, elas se viam na própria sala cirúrgica. E daí então essas visões no leito de morte interessaram esse pesquisador, esse psicólogo. Então ele organizou 5.000 questionários, 2.500 questionários para médicos norte-americanos, mais 2.500 questionários para médicos indianos. Conseguiu 20% de resposta por parte dos médicos americanos, 14% de respostas por parte dos médicos indianos. E dessas, todas em unanimidade, as pessoas que passaram pelas experiências de quase morte revelavam os mesmos fenômenos no limiar da morte. Esses fenômenos vamos ver daqui a pouco também. Ian Stevenson já foi um grande estudioso da reencarnação em duas culturas básicas, na cultura do Ocidente e na cultura do Oriente. Viajou por vários países, tanto do Ocidente como do Oriente, inclusive o Brasil. Ele conseguiu registrar fatos aqui no Brasil de reencarnação, de crianças que tinham suas memórias espontâneas e relembravam detalhes da personalidade antiga inconfundíveis. Hernando Guimarães Andrade, aqui no Brasil, lançou o livro Reencarnação no Brasil, catalogando 8 casos. Só para que vejam a fundamentação dele, o livro tem quase 400 páginas, só com 8 casos. Então, cada caso bastante fundamentado, né, das crianças que lembravam das suas encarnações. Né? Essa doutora, Elizabeth Kubler-Ross, ela empreendeu um projeto belíssimo. Ela acompanhou os moribundos
já no finalzinho da sua vida, no leito de morte, e passou então a estudar as fases psicológicas de alguém que está perto de morrer. E registrou isso em livros. E através de conversas e orientações fraternas, muitas pessoas que estavam no limiar da morte voltaram à vida e estão até hoje vivas. Ela desencarnou. E elas continuam ainda aqui. E ela lançou o livro sobre a morte e o morrer. Etapas psicológicas de um moribundo. Esses três, Dr. Raymond Moody Jr., Dr. Kenneth Ring e Dra. Margot Gray. Gente, não se preocupe com nomes, certo? Apenas com as ideias. Esses nomes é para a gente assim pesquisar um pouquinho mais, ler um pouco mais. Mas só com as ideias. Cada um deles também, eles pesquisaram as experiências de quase morte. Então, Raymond Moody Jr., no livro Vida Depois da Vida, registrou esses detalhes. Conheceu esse do meio, Kenneth Ring, que era cético, ateu, e depois fundou uma associação de estudos das experiências de quase morte. Ele conseguiu comprovar esses fenômenos. E a doutora Margot Gray, ela mesma passou por uma EQM. Passou vários minutos apagada, vivendo, entre aspas, no céu. E descrevendo como é o céu. Melvin Morse, pediatra do Hospital de Crianças de Seattle, Estados Unidos, coletou 26 casos de crianças que passaram pela experiência, que estavam vistas como clinicamente mortas, e comparou com mais 126 casos de crianças que estavam muito doentes, mas que não chegaram ainda na experiência de estar lá. Ele viu que dos 26 casos das crianças que realmente passaram pelo fenômeno de clinicamente mortas, todas elas revelavam as mesmas coisas. O túnel muito escuro com a luz lá no final. A presença de parentes que já desencarnaram antes dela e que estavam lá para recebê-la. A relutância em querer voltar. Lá era tão bom que ela queria morrer de verdade, mas não podia morrer, tinha que voltar, que não era a hora. A recapitulação da vida. Relembrou de toda a existência de 8, 9 ou 10 anos, num flash, num relâmpago. Esses fenômenos comuns, essas crianças relataram. Paulo Rossi Severino é sobrinho da autora Marlene Nobre. E Paulo Rossi escreveu um livro pesquisando as mensagens psicografadas por Chico Xavier. Ele verificou que em todas elas, por exemplo, 80% das mensagens, a grafia do morto era a mesma que foi reproduzida na carta do além. Ele conseguiu assim, catalogar também nomes de parentes, confirmando-os, inclusive indo até o cartório, parentes que os próprios parentes que aqui ficaram não sabiam da sua existência, o nome de um trisavô, que foram pesquisar pela árvore genealógica da família e daí descobriram que aquele ser realmente existiu. Quando muito, aquele trisavô era o próprio que voltava. Ele lembrava das experiências. E por fim, o Dr. Carlos Augusto Pedandrea escreveu um livro, A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Grafoscopia é a ciência que estuda a identificação de uma autoria através do formato da letra. E daí então o Dr. Carlos Augusto Pedandrea pegou várias mensagens que foram psicografadas por Chico Xavier, em que a assinatura do morto era idêntica à que ele havia assinado no fenômeno. E daí por estudos de metragem, distanciamento de letras, tamanho de letras, eles viram que é a mesma reprodução da letra que o indivíduo tinha enquanto aqui estava. Bom, gente, perispírito. Basicamente, para a gente entender algumas cartas que vamos ler a partir de agora, a gente tem que entender o que é esse corpo espiritual que para nós espíritas, em especial aqueles que já estudam, pode não ser nenhuma novidade. Para aqueles que são leigos no assunto, talvez novatos, podem ficar a dúvida do que é esse corpo espiritual. Quer dizer então que, além de um corpo físico, formado pela junção dos elementos orgânicos aqui na Terra, nós temos também outro corpo quando a gente morre, ou quando o corpo morre. E diga-se de passagem, queridos, nem o corpo morre, né? Vocês sabem disso. Afirmar que o corpo morre também é uma espécie de equívoco doutrinário. Porque o que é o corpo? A matéria não morre. A matéria se deteriora, perde a sua forma. Mas todos aqueles elementos materiais que compuseram o nosso corpo estão espalhados pelo solo, tornando-se a alimentação de outros futuros micro-organismos. Então, nem o corpo morre. O corpo perde a forma humana, no caso, que era dada pelo Espírito.
que nele estava encarnado. Então, numa visão assim mais ampla mesmo, nossa matéria não deixa de existir. Ela se decompõe, ela se transforma. Isso é muito diferente. E o espírito, nem se fala, não é isso? O espírito com suas tendências, com seus pensamentos, com suas ideias, continua mais vivo do que nunca foi aqui na Terra. No dizer do próprio Cristo, deixará aos mortos o encargo de enterrar os seus próprios mortos. Então, entender o perispírito. Às vezes assim as pessoas dizem, eu vi um espírito. Numa concepção espírita e de mais aprofundamento, nós não vimos um espírito. Porque o espírito mesmo, enquanto inteligência, ele não tem uma forma apreciável aos nossos sentidos físicos. Até o próprio Kardec, ele pergunta aos espíritos, como é a forma desses espíritos? E os próprios espíritos respondem, se tu queres dar alguma forma a esse ser inteligente, imagine que na espiritualidade ele se apresenta como se fosse um foco de luz, uma chama, um clarão. Mas o espírito, propriamente falando, não tem uma forma, enquanto inteligência, não tem uma forma apreciável aos nossos sentidos. Mas assim como aqui na Terra nós temos uma forma que nos identifica, uma forma física, que nos dimensiona no espaço, cada um aqui, fisicamente falando, é individual por si só. Cada um de nós possuímos características físicas que nos distinguem dos demais. Eu sei muito bem como cada um de vocês é fisicamente, porque cada um de vocês me apresentam a minha visão com um aspecto físico específico, assim como nós temos esse corpo que nos define, que nos individualiza, que nos circunscreve aqui na Terra, no plano espiritual, essa inteligência, esse espírito, necessita de uma forma que o represente lá, que o caracterize, que o defina. E essa forma apresenta a aparência da última encarnação aqui na Terra, ou seja, essa forma que nós estamos aqui agora. É a forma que vamos nos apresentar a um médium vidente futuramente quando partimos para a pátria espiritual. Claro, a depender das circunstâncias, uma forma mais bela, uma forma mais sutil, uma forma mais grosseira, mas a forma básica, a forma humana, de acordo com os próprios espíritos. Então, nós temos um corpo espiritual. Um médium vidente não vê o espírito de uma pessoa, ele vê o perispírito, ele vê o corpo espiritual. E alguém dirá o seguinte, e onde fica o mundo espiritual? Já que nós vamos com esse corpo espiritual. Então, onde fica o mundo espiritual? Alguns informarão que o céu fica em cima e o inferno fica embaixo. Mas o que é em cima e embaixo, quando a ciência e a cosmologia hoje já definem essa posição que a Terra, e não só a Terra, mas outros planetas estão no espaço. Pelo movimento de rotação, pelo movimento de translação, o que é dia aqui é noite em outro espaço. O que é em cima uma hora é embaixo em outra. Onde está em cima e embaixo? Onde está céu e inferno? Essa visão ainda muito pequena da realidade fez com que muitos grandes cientistas pagassem um preço, inclusive da própria vida, por definirem um céu ou um inferno, ou uma área espiritual, muito mais ilimitada do que aquela que as culturas, em especial as culturas religiosas, trouxeram e colocaram para as massas durante vários séculos. Então, onde é embaixo, onde é em cima, o que é céu e o que é inferno? Aí eu vou dar uma pequena explicaçãozinha para vocês, e daí a gente parte já para a leitura de algumas psicografias, tá certo? Então eu vou dar uma explicação básica do que seria, na visão espírita, essa questão de energia e aquilo que Albert Einstein disse no início, de que a matéria é energia em concentração. Vejamos o seguinte. Quem já participou dos estudos já viu esse exemplo muito, né? Quem talvez só venha para as palestras não tenha visto esse exemplo. Alguém perguntará, onde fica o céu? Onde fica o mundo espiritual? Imagine o seguinte, imagine que tudo que está aqui nesse espaço é preenchido por uma energia bem sutil, uma energia invisível. Imaginemos o seguinte, veja um exemplo aqui dessa caneta, certo? Cada movimento aqui dessa caneta, a gente chama de vibração. Então, tudo que está aqui no ambiente está vibrando. Até essa cadeira, que aparentemente está parada.
dentro dela tem energia em movimento. E é por isso que ela assume essa forma. Então, vibração. Tudo que existe aqui é energia que está em vibração. Cada movimento desse é uma vibração. Cada movimento desse, em um certo tempo, é uma frequência. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que essa caneta, ela vibre 3 por segundo. A frequência dela é de 3 por segundo. Isso significa que em 1 segundo ela vai movimentar-se 3 vezes. Imagine se eu aumento a velocidade desse movimento. Se ao invés de 3 vezes por segundo, ela se movimente 6 vezes por segundo. E se movimente 9, 15, 20, 1000 vezes por segundo. Vai chegar um momento que essa caneta vai o quê? Desaparecer. Mas isso não significa que ela não exista. Basta alguma força mais grosseira para deter essa aceleração e aquilo que aparentemente não existia, existe. Trocando em miúdos, o mundo espiritual também é matéria, como a nossa. Agora, matéria que vibra numa frequência muito mais rápida que a nossa matéria, que é muito grosseira. Então, onde é que fica o mundo espiritual? Está aqui também. Nesse exato momento, onde cada um de vocês aqui está, pode ter, por exemplo, um espírito sentado na mesma cadeira. E vocês não estão percebendo isso. Alguns médiuns videntes poderão ver. Aqui nós temos exemplo. Aqui me permita citar o nome, mas o nosso amigo Assis, ele já viu o ambiente espiritual aqui da casa. Aqui nós estamos vendo um salão de cor verde, com portas verdes, com uma biblioteca, com uma livraria, com um certo tipo de piso. Mas aqui também existe um mundo paralelo, com essa matéria muito mais sutil, com outro formato. Então, alguns médicos aqui da casa já disseram que aqui, algumas dependências aqui do centro são um hospital, com escadaria, com rampa, com corredor, e nós não vemos isso aqui. Então, o mundo espiritual, o mundo físico, duas realidades em vibrações diferentes. A gente não vê porque nós temos uma vibração mais grosseira. A gente só capta aquilo que está em nossos sentidos. Olfato, tato, visão, paladar. Mas a mediunidade, por exemplo, faz parte de um sentido a mais. Eles chamam até de sexto sentido. Como queiram chamar. Então, onde é que está o céu, onde é que está o inferno? Está em todo lugar. E é claro, o inferno simbolicamente, porque nós espíritas não defendemos a existência do inferno, como um lugar eterno, com chamas materiais que punem os pobres desgraçados para o resto da vida. Não. Existem regiões temporárias de sofrimento, que nós conhecemos como umbrais, mas que os espíritos lá estão até quando lá eles queiram estar. Quando eles mudarem a sua vibração, vão ficar mais sutis, mais purificados, e daquele mundo grosseiro eles saem. Então o céu e o inferno são estados de consciência. Eles acompanham o indivíduo para onde quer que o indivíduo vá. Que ele leva o seu céu e o seu inferno mental. E consequentemente o seu próprio mundo. Ok? Vamos lá. Então, gente, esse fenômeno aí é o que nós vimos. Nas viagens, nós não estamos presos ao corpo como um pássaro numa gaiola. Em certos momentos a gente se desprende. A nossa natureza espiritual, nosso perispírito, nosso corpo, se eleva, visita outras regiões. E aí nós temos a figura do inesquecível e inolvidável Francisco Cândido Xavier, um dos maiores medianeiros ou médiums da atualidade. Por que dizer? Não, da atualidade, porque ele continua vivo em cada um de nós. Kardec, ele cataloga 58 tipos de mediunidade no livro dos médiuns. E alguns pesquisadores revelam que a única mediunidade que o Chico não tinha era a da pintura mediúnica. As outras 57 que estão no livro dos médiuns, ele tinha. Então imagina, não é isso? A maior antena psíquica. E essa antena psíquica, através desse fenômeno da psicografia, nos revelou a situação daqueles que partem para outra vida. Que essa outra vida onde eles estão é aqui, devido à vibração, como eu expliquei para vocês. Só não é visível, só não é perceptível para muitos, mas estão por aqui. E o próprio Kardec diz: os espíritos nos acotovelam sem cessar.
Essa é a expressão que ele diz no livro dos Espíritos. Os Espíritos nos acotovelam sem cessar. Muitas vezes somos nós que não percebemos. Ok? Então, a psicografia é o fenômeno mais comum em que o espírito, através da sua indução mental, toma da mão do médium para redigir alguma mensagem via grafia. Esse é o fenômeno mais comum. Geralmente, os estudos mediúnicos e os grupos mediúnicos, quando se formam, geralmente os médiuns, quando eles vão assim aflorando, esse fenômeno é o mais comum. E o próprio Kardec disse que é o mais cômodo, o mais fácil de se desenvolver pelo exercício, um dos mais comuns para iniciantes, né? Que estão aí aflorando na mediunidade, a psicografia. E agora alguns testemunhos. Me permitam, eu vou citar o exemplo, certo? E vamos aqui ler algumas mensagens. Nós temos aqui 25 minutos de palestra, dá para a gente ler umas 4 mensagens, 4 ou 5 mensagens. Eu não vou citar todas que estão aí no livro, são 500, certo? E vou deixar algumas na curiosidade. Lembra daquelas perguntinhas que o Facebook foi bombardeado? Que eu bombardeei o Facebook lá na divulgação? Algumas perguntinhas não serão respondidas. Vocês só vão saber se pesquisarem. Isso é para aguçar a curiosidade de vocês mesmos. Outras serão respondidas através aqui de algumas mensagens. A primeira mensagem que a gente vai ler, sim, aí é um caso bem interessante. Esses 4 casos, o caso Dimas, o caso Fábio, o caso Cavalcante e o caso Adelaide, são 4 tipos de mortes. Vamos aqui assim, citar a palavra morte para facilitar o entendimento. Em cada um desses 4 tipos, que são citados nas obras do espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, cada um desses passou pelo fenômeno da morte em tempo específico. Aí no caso, por exemplo, de Dimas, ele teve dificuldade de morrer. O corpo morreu, mas ele ficou durante um tempo ligado ao corpo. Já o caso de Fábio, ele ficou pouco tempo ligado ao corpo depois da morte do mesmo. O caso de Adelaide, antes mesmo do corpo morrer, ela já estava quase que praticamente vivendo no mundo espiritual. Ela já estava se desligando antes do corpo dar o último suspiro. E cada um deles, através de uma psicografia, eles explicam por que é que a morte para eles foi assim. Diferente com relação ao tempo, certo? Então é bem interessante, isso aí é para curiosidade. Vão pesquisar, vão lá na internet, caso Dimas, caso Fábio, que aparece na internet, mas cada um deles teve um momento aí diferente. Quais são os 9 estágios da morte? Eu vou ler uma psicografia daqui a pouco que mostra um pouco sobre isso. Basicamente, aqueles que dizem que, no caso aqui, uma parte deles que passou pela experiência de quase morte, e também, no caso aqui, aqueles que já morreram e que revelaram como foi a transição deles. Eles explicam que, basicamente, no processo da nossa partida para a vida espiritual, acontecem esses 9 fenômenos. Não quer dizer que aconteça todos ao mesmo tempo e com todas as pessoas. Não. Às vezes, em algumas pessoas, só acontece em 1 ou 2, em outras 3 ou 4, mas, basicamente, esses são os fenômenos. A sensação de estar morto, né? Nesse caso, é da experiência de quase morte, quem está quase morrendo, né? Paz e a ausência de dor. Não sente mais a dor física. A experiência fora de corpo, que é justamente aquela que você viaja pelo espaço, vê o seu próprio corpo na cama. Aqui ainda é para aqueles que não morreram, são só na experiência de quase morte. A experiência do túnel, isso é muito comum para quem está chegando próximo da morte, de acordo com os espíritos, de repente assim, ter a sua visão mais que focada num único ponto, ver uma escuridão ao redor e apenas imagens muito distantes lá no fundo dessa escuridão. Quando chega nessa luz, nesse fundo da escuridão, a presença de seres de luz, ele vê seres iluminados que brilham tão fortemente que ele não consegue visualizar. E depois desses seres aparece um ser de luz, que eles sempre identificam como seu anjo da guarda, ou como aquele espírito que o acompanhou durante a sua vida e que vem agora resgatá-lo. Esses 3, aliás, 2 aqui de baixo, eles são bem interessantes porque eles acontecem muito, de acordo com os espíritos, quando o corpo já morreu, quando eles já estão no mundo espiritual. A recapitulação da vida, de uma forma extremamente rápida. O indivíduo consegue se lembrar até dos menores detalhes que ele passou na última vida física dele.
Casos há em que o espírito chega a lembrar de experiências de quando ele estava na barriga da mãe, enquanto feto, né? E então ele recapitula a sua vida. Todos os momentos mais importantes, os mais trágicos, os mais tristes, os mais traumáticos, os mais felizes. Tudo numa rapidez de um relâmpago. É isso que eles dizem. Os pensamentos bombardeiam a sua mente numa rapidez de um relâmpago. A relutância em voltar. Estou pertinho do céu, não quero voltar. Lá é tão bom, mas tem que voltar. Aí os espíritos dizem, não é essa hora, volte. Ele vai e volta. E daí, isso aqui é comum. Transformação da personalidade. Não há uma criatura que tenha passado pela experiência de quase morte que não tenha modificado a sua forma de ver a vida. A sua forma de se comportar diante dos problemas e diante das demais pessoas. Essa mensagem foi de Carlos Alberto Andrade Santoro. Ele ditou essa mensagem através de Chico Xavier no dia 11 de março de 1977, no Grupo Espírita da Prece em Uberaba. E ele diz assim: eu sabia que esse nunca mais se referia ao corpo e não a mim. O espírito imortal que sobreviveria ao desastre, por quê? Aqui, o nosso amigo Carlos Alberto, ele faleceu num acidente de avião. Ele estava junto com outro amigo, que era o seu instrutor de pilotagem, Denizar Vidigal, o nome dele. Então, ele estava fazendo o curso de piloto civil e iniciaria sua faculdade de Ciências e Letras na cidade de Votuporanga, em São Paulo. Então, nesse mesmo acidente, morreu ele com um amigo Denizar, o seu instrutor. Aí ele enviou essa carta aos seus pais em 11 de março de 77, 4 anos depois de ter acontecido o acidente. Então, o espírito imortal que sobreviveria ao desastre, mas ainda assim, o gosto do adeus é de mais amargo para que a gente o sinta sem chorar. Chorei dentro de uma imobilidade que eu não sabia descrever. E em seguida, notei que mãos de enfermagem, mãos de médicos, me anestesiaram. Era o som da bênção, porque entre a morte do corpo e o renascimento na vida espiritual, Deus coloca um desmaio providencial. Aí aqui no livro, Nossa Vida no Além, há diversos casos de outros espíritos que relatam sobre esse sono arrasador que os atinge quando acabam de desencarnar, quando o corpo acaba de morrer. Eles passam por um sono arrasador, irresistível. A duração desse sono será proporcional ao grau de entendimento do espírito, ao grau de evolução. Por isso, assim, às vezes nossos irmãos evangélicos dizem assim, o sono é eterno, né? Quem sabe, tantos não passaram pela experiência do sono, bastante duradouro no mundo espiritual, e acreditaram que na outra vida o sono era eterno. Então, aqui eles relatam sobre esse sono arrasador, né? Quando acordei, me vi sem qualquer ligação com um amigo, porque o amigo havia sido socorrido e foi para outro plano espiritual. E com nenhuma da nossa gente de Votuporanga. Às vezes esse sono ou desmaio é agitado por pesadelos para aqueles que têm a mentalidade, que têm a mente ou que têm a consciência culpada, né? A consciência intranquila. Então esse fenômeno desse sono arrasador. Carlos Alberto da Silva Lourenço, Tato, era filho único, aluno do primeiro ano de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo. Era um jovem estudioso, amigo de todos. Falava fluentemente inglês e era um dos colaboradores do Instituto Braille de Santos, onde lecionava para cegos. Pouco depois de completar 18 anos, se encarnou subitamente durante um jogo na quadra de basquete, em consequência da ruptura de um aneurisma, um AVC, acompanhado de um AVC. 4 meses depois, voltou, trazendo provas irrefutáveis pela psicografia. E o nosso amigo Carlos Alberto também fala sobre esse sono arrasador no meio da sua mensagem. Ouvi os companheiros de bola gritando por mim. Alguém se ajoelhava, procurando meu corpo para massagens. No entanto, escutava os chamamentos, sentia várias mãos em meu peito, mas a voz morria na garganta. Chorei passando a um sono que me pareceu de uma injeção de anestésicos. Então dormi muito, mas sonhei que fui ao encontro da casa e do querido amigo Marins, que era um amigo dele, né?
me vi andando desorientado pela praia do Embaré, que era uma praia que ele costumava muito caminhar quando estava aqui, né? E ao longo de outras praias, como se eu fosse feito de um material muito leve e muito flutuante. Em seguida me apaguei e nada senti senão um grande repouso. Mais tarde vim saber, por um antigo professor, padre, que conheci no Colégio Santista e reencontrei aqui no mundo espiritual, que me achava de pensamento liberto, num estado diferente, que as definições do mundo ainda não podem apreender. Há também aqueles que dormem imediatamente. Automaticamente o corpo ele desencarna e o sono já o atinge. Então, mais uma vez esse fenômeno do sono arrasador, sono providencial. Prossigamos. Transplantes. Uma curiosidade, quando o indivíduo ele transplantou um órgão aqui na Terra, quando ele vai para o mundo espiritual, ele sente a falta desse órgão que foi transplantado? Será que aquele que doou córneas, por exemplo, ele sente a falta dos olhos no mundo espiritual? Ou aquele que doou um fígado ou um coração sente a falta deles quando vai para a vida espiritual? E aqui nós temos o exemplo do Vladimir César Ranieri, que foi um suicida. Ele retirou a própria vida através de um tiro na região cerebral. E aqui ele cita mais ou menos assim, que ele se via sempre culpado e via sempre assim o momento da morte e o resultado da morte constantemente. Ele via o filete de sangue saindo constantemente de sua cabeça e aquele fluxo não parava. Quando então, já que o nome dele estava no banco de olhos, quando a córnea dele foi doada, passou um tempo e foi doada, essas perturbações dele como suicida foram diminuindo. E aqui ele relata: não vou ler tudo, apenas alguns tópicos. Sei que entrei num pesadelo em que via o meu próprio sangue a rolar do peito, da cabeça também, né, do peito, como se aquele filete rubro não tivesse recurso de terminar. Depois despertei em um hospital, em tratamento, e fui trazido pela vovó Verônica, que se compadeceu de mim. Aí mais à frente tem aqui: o meu instrutor disse que as preces de uma pessoa me beneficiou bastante, com a córnea que doei ao banco de olhos. Essa prece e essa córnea se haviam transformado numa espécie de tampão que, colocado sobre o meu peito, no lugar que o projétil atingira, no peito, aliás, fez cessar o fluxo do sangue imediatamente. Eu que não fizera o bem aos outros, que me omiti na hora de servir, compreendi que o bem, mesmo feito involuntariamente por uma pessoa morta, é capaz de revigorar as forças da existência da mesma. Belíssima mensagem. Drauzio Rosim, liberação de compromissos afetivos. Está lá, Drauzio Rosim, né, deixou a sua esposa viúva e daí ela teve um outro companheiro. E daí esse espírito se ressente dessa nova relação, ele libera o seu companheiro ou a sua companheira do compromisso que ele estabeleceu aqui na Terra. E aqui é um exemplo que isso acontece na vida de qualquer um. Eu tenho a absoluta certeza que vocês não se preocupam com isso, não é isso? Que a gente não se preocupa de partir e deixar os nossos queridos, né, com outra união. Todos aqui são muito evoluídos, né? Então nós não nos preocupamos com isso. Ciúme é uma coisa que não existe aqui. Eu sei disso. Mas o nosso Drauzio Rosim disse o seguinte: rogo à senhora mamãe confortar Cristina e dizer-lhe que estamos juntos. Os noivos que se amam com o amor de Jesus podem ser bons irmãos também. Serei para ela um companheiro espiritual. E estou pedindo a Deus para que ela encontre um jovem amigo e leal que ampare a ela, doando-lhe a felicidade que eu não pude dar. Isso não é esquecer. Para mim, a noiva de ontem é hoje uma irmã, quase uma filha, pelo enternecimento com que recebo as doces recordações. Cristina está moça, mãezinha, muito moça, e um lar será para ela um santuário de paz. O ciúme seria agora uma sombra, ou aliás, é sempre uma sombra. Aqui aprendemos que todos estamos interligados perante Deus, e só se expressa na vida o amor verdadeiro quando fazemos com o nosso amor a felicidade dos corações e amores que amamos. Amar é dar-se. Dar-se na compreensão, no serviço, na alegria e na paz. Laura Maria, também liberação de compromissos afetivos. Muito justo.
continuar amando a você, isso ela deixou o seu noivo aqui, né? Viúvo, seu esposo viúvo, continuar amando a você, qual se lhe fosse outra mãe carinhosa e atenta, junto de outra companheira, que lhe amenize os dias terrestres. É mais justo isso do que observá-lo em delírio, afrontando as leis de Deus, a pretexto de, por ciúme e posse, buscar-nos para um reencontro que se faria muito mais tardio, pela insubmissão a Deus e a vida em que eu pretenderia alicerçar contigo. Querido Henrique, perdoe-me se me exponho, assim, nessas palavras, nas quais procuro reerguer-lhe as forças. Acontece que amo a você com a dedicação de todos os dias, e não se me faria possível dizer-lhe o que afirmo sem um nicho do carinho humano que precisa ceder ao carinho espiritual. Todos nós iremos repassar uma mensagem para os nossos companheiros que aqui ficarem quando formos para a parte espiritual. Essa mensagem vai ser assim, né? A gente não vai se preocupar com as novas uniões. Claro, gente, há casos e casos. Há casos do apego, certo? É porque se formos explicar aqui cada uma das psicografias, daria um seminário, né? Mas aqui é o caso específico de alguém que entendeu a verdadeira filiação dos seres humanos, né? De que nós não somos posse um do outro, nós nos emprestamos. Você não pode reivindicar uma posse daquilo que nunca lhe pertenceu. Nós nos emprestamos. Então, claro, isso diminui as relações? Não. Existem compromissos de afetividade que trazem segurança afetiva aos espíritos, dos quais eles têm que se cumprir. Mas a possibilidade de que alguém escolha as suas mãos é porque nunca foi seu. Se fosse, não sairia de suas mãos. Nós temos 7 minutos, dá para mais uma leitura de psicografia, e daí encerramos com o vídeo. Esse também é de liberação de compromissos afetivos. É um outro caso do rapaz, né, que ele assim liberou a sua companheira para uma nova relação, né? Tem um caso bem interessante aqui no livro, né, que ele cita o exemplo de Hilda, Luciana e Tobias, no livro Nosso Lar. Quando o André Luiz está em um período de descanso e vai visitar a casa do amigo Tobias, de um conhecido do instrutor dele, Tobias, ele percebe que naquela casa havia 2 senhoras, uma mais de idade, Dona Hilda, e uma mais jovem, Luciana. E ele ficou impressionado pela história das duas, quando ele soube que Hilda foi a primeira esposa, né, dele, e que havia desencarnado antes dele, e daí depois ele se casou com outra moça mais jovem, chamada Luciana, que cuidou dos 2 filhos que ele teve com Hilda. E quando chegaram no mundo espiritual, as duas, a primeira e a outra esposa, elas viviam juntas no mesmo lar com Tobias, se tratando como irmãos e trabalhando a serviço do bem. Elas esqueceram assim as velhas questões da posse, do que meu marido, de minha esposa, ou algo nesse sentido, né? Para nós não, seria a matriz, seria a filial, não é isso? Seria a legítima e seria a ex. As duas trabalhando juntas, Hilda, Luciana e Tobias, né? Pode passar, querido. Perdão das ofensas. Espíritos que foram assassinados aqui na terra, né? O seu corpo foi assassinado. Rogando aos seus parentes que façam justiça, mas não façam vingança. E justiça e vingança são 2 coisas totalmente diferentes. Aqui são espíritos pedindo para que os parentes não guardem ressentimento, mágoa, raiva, se assim fosse tão fácil, mas não procurassem guardar daqueles que foram seus algozes, mas procurassem vê-los como irmãos em delinquência e por isso mesmo doentes. A gente também consegue fazer isso aqui, não consegue? Não é isso? Ou não? E eu passei por experiência própria, tive já parentes assim desencarnados através desse fato. Eu quero só frisar nessa mensagem o seguinte, que esse caso aqui, o de Geraldo Arantes, ele foi assassinado no dia 18 de janeiro de 1970, em Bela Vista de Goiás, aos 50 anos. E daí então ele enviou mensagem à esposa e aos filhos, pedindo que esquecessem os fatos em si, preocupado principalmente com a formação espiritual do filho, Sílcio. Então passa aí, querido. Acho que não é essa daí não. Esse daí. Não desejo que Sílcio cresça armazenando ideais de ressentimento ou de impulsos, outros, que fariam dele um coração incompatível
com a formação que nós ambos procuramos plasmar para o bem. O delito é uma forma de delírio que precisamos compreender e perdoar, entendendo que o nosso cérebro é igualmente capaz de cair em sombras e alienar-se também no crime. Continuem a pensar com grandeza de coração em nossos imaginários ofensores. Eles são dignos da bênção de Deus tanto quanto nós. Difícil chegarmos a uma condição dessa, não é isso? Espíritos já desapegados, né? Eles entendiam o porquê do desencarne. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Então não estamos aqui eximindo a responsabilidade do assassino, daquele que comete o crime. Mas a proposta aqui do Espírito é que as pessoas procurem fazer com que o indivíduo ele seja pego pela justiça, mas que ele aprenda com a mesma. E não unicamente ele seja punido pelo fato do mal que o praticou. É essa sim a visão que os Espíritos têm, de que nós procuramos fazer justiça, mas jamais vingança, querendo devolver do mesmo lado da moeda. É claro, é a situação desse Espírito. Espíritos outros existem que vão ser vingados através da obsessão, porque não aceitam, se revoltam pelo fato de terem sido vítimas aqui na Terra. Mas nesse caso específico, temos o exemplo de alguém que está tentando ultrapassar a chama do ódio e tentar ensinar os seus parentes que tomem uma outra postura com relação ao fato, que procurem chegar até o assassino. No decorrer da mensagem que está aqui escrita, ele diz: procurem chegar até o assassino, procurem fazer com que ele aqui na Terra tenha as sanções penais que lhe são devidas, mas nunca fechem para ele a porta para um possível ou provável arrependimento. É a mensagem do Geraldo. Ok, gente, para encerrarmos, alguém conhece o Carlinhos Conceição? Conhece ou não? Bom, então deixa só o nosso amigo aí preparar o vídeo, vai deixar o vídeo só na... Eu quero apenas aqui mostrar o seguinte: a proposta nossa, como vocês viram, é mostrar apenas uma pequena porcentagem do que essa obra tem a oferecer. Para cada um desses casos, por exemplo, no caso daqueles que passaram pelo homicídio como vítimas, aqui o livro, salvo engano, ele tem 12 psicografias. Cada uma delas de um jeito. Tem um espírito que se revoltou, que não aceitou, que passou a obsediar o assassino. Tem outros que pediram perdão, né? No caso da liberação de compromissos afetivos, tem casos também aqui de espíritos, né, que na sua mensagem disseram que passaram muito tempo no umbral sofrendo porque não aceitavam, né, a segunda união, né, do seu amado. E passaram inclusive a obsediar essa segunda união dele. Foi quando, assim, devido a méritos, aquele indivíduo que havia assim casado uma segunda vez, né, teve a permissão assim de orar, de pedir, quando soube que a atual esposa estava passando por uma obsessão, aí teve a permissão de orar, pedir a Deus para que resgatassem a sua primeira que tinha partido, e daí por méritos dele, ela foi resgatada e deixou de obsediar a segunda esposa do seu ex-amado, né? No caso do transplante, tem assim casos, por exemplo, de cremação. Se o espírito sente, né, o corpo queimar na cremação, aí tem um exemplo de um espírito que psicografou, que ditou essa mensagem, né? Que ele não queria que o corpo fosse cremado, ele tinha muito apego ainda ao corpo, e sentiu realmente as repercussões da cremação. Depois de muito tempo foi que ele veio se desligar. Então são casos bem interessantes. A proposta da palestra de hoje não é assim fazer a gente pensar 24 horas na morte. Não. Nós conversamos sobre isso no estudo da quinta-feira. Não é que o espírita ele deve fazer apologia ao futuro, à morte, e esquecer de viver o presente. Não. Mas que a proposta é que esse assunto ele torne-se cogitação de nossas conversas, a tal ponto que ele entre para nossas consciências na ordem de um fenômeno natural, que fatalmente vai acontecer, porque fisicamente falando, é a nossa única fatalidade aqui na Terra. É a nossa partida. E morrer é fácil. Até provocar você pode. Desencarnar é que é difícil. Desligar-se das impressões, dos apegos que a Terra trouxe a cada um de nós, pelo fato de termos vivenciado muito tempo aqui na Terra, com essas relações tão queridas. Nos desapegarmos é realmente muito difícil. É um exercício de concentração e é um exercício de entendimento de que nós não somos, nós estamos. E nós somos irmãos. Irmãos em vida espiritual, que temporariamente assumimos a condição de amigos,
de companheiros de doutrina espírita, de pais, de mães, maridos, mulheres, é entender que depois daqui, uma realidade muito mais viva e muito mais grandiosa nos espera. Mas o nível dessa grandiosidade, o nível de vida latente, dependerá da vida que aqui nós temos. Perguntaram para Dalai Lama o que é que mais surpreende nos homens, e Dalai Lama responde: o fato de eles gastarem tanto dinheiro para manter uma beleza, para quando chegar na velhice gastarem o mesmo dinheiro para tentar remanter a saúde. O fato de viverem tanto pensando no futuro e esquecem de viver o presente. E sobretudo o fato de 99% dos seres humanos morrerem como se nunca tivessem vivido e viverem como se nunca fossem morrer. Depois daqui, são muitos aqueles que buscarão a Jesus, o Verbo Jesus, além da cruz. E depois daqui, tal qual a lei é voltar, de volta para o futuro daqui mesmo. A nossa próxima encarnação é o futuro daqui mesmo. Um bom futuro depende de um bom presente. E é claro, o nosso inesquecível Chico Xavier, do qual nós utilizamos tanto como referência para essa palestra, nos disse como um dia poder voltar bem para o futuro daqui mesmo, numa próxima encarnação. Quando ele informou, em certa ocasião, que independente do que acontecer, tomemos como lema de nossas vidas, que acima de tudo, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar do agora e efetivamente construir um novo fim. Que Deus nos abençoe.